Estamos aqui em mais uma gravação do programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, hoje entrevistando o advogado Alex Costa Pereira. É um prazer tê-lo aqui conosco, Alex. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em participar desse programa. Hoje nós vamos tratar de um assunto específico que interessa muito aos advogados, que é dos honorários advocatícios. Alex, você pode começar nos explicando os vários tipos de honorários que podem ser cobrados? Pois é, né? O tema dos honorários é um tema muito relevante, não só para os advogados, mas para os alunos de direito também que vão ingressar no mercado de trabalho e em algum momento podem se interessar pela advocacia. E eu digo isso porque os honorários, eles são a fonte única de renda dos advogados. O advogado, ele pela Constituição Federal tem uma função, um munus público muito importante dentro da configuração da justiça, como agente da justiça. Esse munus público é assegurado pelo artigo 133 da Constituição e a legislação vem paulatinamente agora com a consolidação do CPC de 2015, dando todo o suporte para que o advogado faça efetivamente jus aos honorários que efetivamente ele tem direito pelo trabalho que ele realizou. Para começar a ideia dos honorários, eu acho importante a gente entender e separar quais as modalidades de honorários advocatícios que nós temos no nosso dia a dia forense. O primeiro deles são os honorários contratuais. Honorários contratuais são aqueles honorários que o advogado contrata com o seu cliente, diretamente com o seu cliente, no momento do início do processo, do início da assessoria, no início da contratação. Geralmente se faz uma contratação em pro labore, ou seja, pelo tempo despendido pelo advogado e pelo trabalho que ele executou, independentemente do resultado desse trabalho. E depois também é muito comum que se estipule um êxito pelo sucesso da demanda e pelo sucesso financeiro e econômico-financeiro de uma demanda ou sucesso jurídico de uma demanda ao cliente. Então, esses são os honorários contratuais. Nesse caso, os honorários contratuais também é comum se fixar um percentual já em cima do valor da demanda. Exatamente. Geralmente, a parte de êxito é estipulada com base num percentual sobre o benefício financeiro e econômico que o trabalho jurídico do advogado vai propiciar para aquele cliente. E a própria OAB também já tem no código... Isso, exatamente. A OAB tem uma recomendação, uma tabela de honorários, onde há recomendação sobre os valores mínimos a serem pactuados nos honorários contratuais, valores mínimos a serem estipulados no contrato entre cliente e advogado. Mas perceba que é uma relação estritamente privada. Os valores ali estipulados, a não ser que haja um abuso estrondoso, que não é para acontecer, um abuso fora dos padrões da razoabilidade numa contratação, essa estipulação é livre e deve ser respeitada pelas partes. Um segundo momento de honorários advocatícios que nós temos são aqueles honorários arbitrados pelo juiz. Eles servem para aquelas hipóteses em que o advogado e o cliente também, por alguma razão, não estipularam os honorários contratuais, mas o trabalho é feito e esse trabalho ele merece, obviamente, uma remuneração ao final, ao cabo da realização desse trabalho. Então, para isso, infelizmente, o advogado que não se precaveu não tomou o cuidado de fazer a contratação, o contrato inicial, ou fez verbal e o cliente não aceita, ele tem que se valer também de mais uma ação judicial, tem que se valer da justiça, para que o juiz, analisando todo o trabalho que foi feito, a competência, a natureza da causa, enfim, todos os elementos, e também se valendo de regras lá do Estatuto da Advocacia, que divide os honorários em 1/3 no início da demanda, 1/3 na sentença e 1/3 ao final, o juiz vai ter elementos e também, certamente, baseado num laudo técnico de um expert nomeado pelo juízo, vai ter a condição de fazer o arbitramento dos honorários cobrados da parte cliente. E um terceiro, e eu acho que é o objeto da nossa conversa de hoje, o objeto principal da nossa conversa de hoje, são os honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, ele divergem de uma forma já marcante em relação aos outros dois que eu mencionei, os contratuais e por arbitramento. Por quê? Porque quem paga é justamente a parte contrária que está demandando no processo.
Ou seja, quem perdeu o processo. Quem perdeu o processo, ele vai ter que pagar também honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência, ele vem ali alicerçado em dois princípios essenciais. O princípio da sucumbência, propriamente dita. O que é o princípio da sucumbência? O princípio da sucumbência diz que quem perder o processo deve arcar com todos os ônus dessa derrota. Quais são os ônus dessa derrota? Não só o mérito, a matéria de mérito da demanda, né, que foi decidida pelo judiciário, mas também custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa. Então, esse é o princípio da sucumbência. Mas, que é fixado ao final do processo. Isso, fixado ao final do processo. O CPC vem como regra geral, determina a fixação em sentença. Quando há uma sentença que termina com o processo, seja uma sentença que analise o mérito ou termine o processo por ausência de algum pressuposto processual, uma sentença de extinção, há ali a imposição legal de fixação desses honorários sucumbenciais para a parte derrotada. Mas, ao lado desse princípio da sucumbência, também vigora o princípio da causalidade. Então, não adianta só olhar para quem perdeu o processo. Há também, em algumas situações, que se olhar para quem deu causa ao processo. Quem perdeu um processo não necessariamente deu causa àquele processo. Vou te citar um exemplo clássico eu ia perguntar dessa situação na ação de embargos de terceiro. A ação de embargos de terceiro, ela serve para afastar uma constrição, uma penhora sobre um bem próprio que ocorreu em determinado processo. Então, Ana, você imagina a situação que eu comprei um veículo, eu, Alex, comprei um veículo, mas eu não tomei o cuidado de ir ao Detran para fazer a transferência. Muito comum as pessoas fazerem isso, aliás. Então, eu tenho em mãos o documento de transferência, tudo legalizado. Para você transferir o veículo, você tem que ir no cartório, reconhecer firme, e aquilo vai dar autenticidade de data, inclusive. Ou seja, eu dou ao juízo a certeza de que naquela data, de fato, eu fiz aquela transferência. Mas eu não tomei cuidado de publicizar essa transferência. Numa demanda em que o meu vendedor do carro, por exemplo, é executado, e esse credor olha no Detran, enxerga esse executado como proprietário desse veículo, ele vai lá e penhora o meu veículo. Você percebe que eu tenho direito, eu comprovo, eu, terceiro, de boa fé. Eu comprei o veículo e o veículo é meu. Eu tenho que me valer dos embargos de terceiro para afastar a penhora sobre o veículo. Certo. Mas aí entra de uma forma muito contundente o princípio da causalidade. Por quê? Porque o credor, o exequente daquela demanda, ele não sabia e não tinha como saber que houve aquela transação entre particulares. Claro, não ele havia fez, sido dado publicidade. Ele fez, dentro da legalidade, um pedido de penhora, que por um acaso o bem não é mais do devedor. Nesse caso, a jurisprudência é bem pacífica no sentido de que, apesar da ação ser julgada procedente, ou seja, o juiz acolhe o pedido do embargante no sentido de dar baixa na penhora do bem que lhe pertence, ele não condena o embargado, o réu no processo, no caso o credor da execução, aos ônus da sucumbência. Por quê? Porque ele não tinha elementos para verificar efetivamente quem era o proprietário do bem. Então aí o princípio da causalidade ele se sobrepõe ao princípio da sucumbência e os ônus da sucumbência vão todos ao autor da ação que foi vitorioso na ação de embargos de terceiro. É uma situação excepcional. Excepcional. Exatamente. E qual é o outro caso que você estava dizendo? O outro caso do princípio da causalidade, isso vem expresso no artigo 85 do CPC. O artigo 85 do CPC ele é um artigo composto por 19 parágrafos. Ele trouxe um tratamento bem exauriente ao tema honorários sucumbenciais e um lá dos parágrafos ele diz que quando a causa perde o objeto ao longo da demanda, por alguma razão essa causa deixa de ter sentido de existir, o juiz vai extingui-la por perda de objeto e vai analisar quem lá no início do processo deu causa a essa demanda. Então o princípio da causalidade ele vem ali expresso na norma legal do CPC. O juiz vai ver que quem deu causa à demanda, quem no momento do ajuizamento da ação promoveu aquela demanda, ou seja, se aquela demanda era necessária no momento do ajuizamento, certamente o réu vai ser condenado ao pagamento das custas processuais, porque ele deu causa àquela demanda. Ou se aquela demanda foi uma demanda desnecessária, o autor promoveu sem a necessidade, e o juiz analisar, com base no princípio da causalidade, ele vai condenar o autor
ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Alex, nós precisamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos com esse tema muito interessante e eu quero aproveitar só para deixar a pergunta no ar e a gente retoma, quais outras coisas você considera as inovações aí Perfeito. que aconteceram entre um código e outro? Perfeito. Até já.